Graças a Deus, o machismo passou longe da nossa residência. Meu pai sempre valorizou muito a mulher. Durante os exercícios dos mandatos, eu nunca tive tempo para mim. Dizia sempre a ele: meu pai, eu quero ajudar, eu sempre trabalhei nos bastidores, quero continuar ajudando, mas Zé Teles é o nome indicado. Ele dizia: não, o nome é o seu. Entendo que cumpri minha missão. Eu estava na política e estou na política em missão. Nunca me senti inferior ao homem. A política é a coisa mais linda que você pode ajudar a construir. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Casa de Sopapo, seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana, este é o Casa de Sopapo, uma produção da Sete Comunicação Estratégica, e aqui direto dos estúdios da Link Rádio Web, a gente vai conversar com uma figura aí que tem uma história muito bacana, uma construção muito legal na política sergipana. Ela é a ex-deputada estadual Maria Mendonça, foi deputada por 6 mandatos, prefeita de Itabaiana, exerceu algumas outras funções como diretora de escola, é pedagoga por formação e, claro, fez muita história nesse Sergipe, tem um legado aí deixado, marcado para esta geração e para as futuras gerações, porque história quem tem é ela. Deputada Maria Mendonça, para mim ainda é deputada, viu? Deputada Maria Mendonça, seja muito bem-vinda ao Casa de Sopapo, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é nosso em estar convidada a participar do Casa de Sopapo. Eu sei que a senhora começou a fazer política muito jovem. Aliás, fazia o social da política lá na época que Chico de Miguel, o seu pai, líder político de Itabaiana, era o grande líder, né? Que tinha ali todo um séquito de seguidores e que fazia uma política muito social. E a senhora fazia muito ainda, muito adolescente ainda, esse papel do social junto ao seu pai. Onde é que isso começa? Isso começa a partir dos 10, 11 anos de idade. Eu e Zé Teles, que sempre nos identificamos com a política. Zé Teles, só um parênteses, foi irmão da deputada, foi deputado federal por Sergipe. Isso, né? estadual e federal, exatamente. 3 vezes, em 3 mandatos, estadual e 3 federal. Uma figura extraordinária. Sim. Então, Zé Teles ia comigo para os eventos, os convites sociais, porque meu pai ele fazia a parte mais assistencial, mais de buscar esse contato direto com as pessoas, em receber as pessoas em nossa residência, em procurar encaminhar os problemas de cada um. E aí ele designou a nós, eu e Zé Teles, essa tarefa de representá-los nos eventos sociais. E assim fomos, né, nos inserindo. Aos 15 anos de idade, eu já o representava em todos os eventos, todos os espaços que pudesse e que exigisse a presença dele. Ou seja, Maria Mendonça foi liderança desde muito cedo, né? Era presença ativa em todos os movimentos, em todos os espaços. Sempre na comunidade, né? Deputada Maria Mendonça, a senhora, em um dado momento, a senhora tinha um irmão político, teve um outro irmão político que foi prefeito de Itabaiana também, né? O seu pai foi prefeito de Itabaiana, seu irmão também foi prefeito, não é isso? Além de Zé Teles, que foi... Não, meu pai nunca foi prefeito. Ah, não? Não, meu pai foi deputado e sempre trabalhou para eleger os prefeitos que ele apoiava, não é que o grupo apoiava. Mas meu pai nunca foi prefeito. Agora, eu tive um irmão prefeito, que foi Antônio Teles, muito jovenzinho, com 21 anos. Ele foi prefeito da cidade e governou por 6 anos. E João Germano, que é meu irmão adotivo, que também foi prefeito da cidade, foi sucessor de Antônio, que também foi um mandato de 6 anos. E Zé Teles, aí, deputado federal e deputado estadual, por 6 mandatos, 3 e 3. Sim. Aí a minha pergunta é a seguinte: Chico de Miguel, àquela época, apesar de ter 3 filhos aí políticos, já militando na política de verdade, efetivamente, ele decide escolher Maria Mendonça para representar a família Teles de Mendonça na política. Ou seja, um homem visionário onde o machismo, pelo visto, passou longe. Como é que é isso?
Graças a Deus, o machismo passou longe da nossa residência. Meu pai sempre valorizou muito a mulher. Tanto é que, quando minha mãe faleceu, meu pai entrou em depressão e foi a óbito 3 anos depois, porque ele não resistiu, não soube lidar com a ausência da minha mãe no seio da família. Então, isso é assim, é uma forma e é uma maneira de mostrar do quanto ele considerava, respeitava e valorizava a mulher. Isso, graças a Deus, né? Porque eu faço essa defesa veementemente e meu pai, ele foi assim, eu acho que eu me espelhei nele. E nos seus mandatos, a bandeira, a pauta feminina sempre esteve muito presente, Sim, não é? marcante. E quando, Kátia, de fato, quando meu pai me escolheu para representar o grupo, eu posso lhe assegurar que, naquele momento, não era isso que eu queria para a minha vida, né? Eu dizia sempre a ele: meu pai, eu quero ajudar, eu sempre trabalhei nos bastidores, quero continuar ajudando, mas Zé Teles é o nome indicado. Ele dizia: não, o nome é o seu, para estar no comando do grupo. E aí tive que aceitar, não é? Porque assim foi uma forma assim muito incisiva de mostrar que o grupo precisava de alguém que de fato pudesse liderar e levar esse grupo adiante. Claro. E assim o foi. Nós passamos de lá para cá. Isso foi em 94, quando me candidatei a deputada estadual, fui eleita, e de lá para cá exerci 6 mandatos legislativos e 1 executivo, prefeita da nossa cidade. Deputada, é claro que o fato da senhora ser liderança política, a líder da família, designada pelo seu pai, não foi tão simples assim, não é? Certamente a senhora tem quantos irmãos? Somos em 7, com adotivo 8. 8. Um já havia falecido, muito jovem, e ficamos em 7. 7. Aí teve Carminha, sua irmã, que foi vice-prefeita da cidade, o próprio Zé Teles, os 2 outros irmãos. Além desses irmãos que foram políticos de verdade, assim, políticos no sentido de exercer cargos eletivos, tem aqueles também que não exercem, mas que influenciam. Na hora da tomada de decisão, todos obedeciam rigorosamente a Maria ou tinha aquelas divergências que precisavam ser aparadas para poder dizer: peraí, a líder sou eu, quem manda aqui nesse negócio sou eu. Como é que era isso aí na cabeça de vocês? Tranquilo, sempre houve divergência, questionamento, não é? Mas ao término do debate, a decisão era minha, sempre foi. E assim nós pudemos caminhar durante um longo tempo, né? De 94 até então, quando eu alcancei o último mandato de deputada estadual, que estive exercendo no exercício do mandato, sempre foi assim, né? A gente dialogava, eles colocavam as ideias dele, eu colocava a minha, a gente dialogava e, no final, consensuava. E o consenso teria que prevalecer, mesmo porque nós fomos educados, graças a Deus, para que sempre nossos pais ensinaram, tanto a minha mãe, Dona Saturnina, como o meu pai, Chico de Miguel, eles nos ensinaram sempre a entender a importância da família, né? A valorização. A família, minha mãe dizia sempre, família é coisa sagrada. É um por todos e todos por um. E, graças a Deus, sempre foi assim. A senhora é mulher. Ainda vivemos hoje, né, tantos anos depois, de uma luta hercúlea, de uma caminhada feita a passos ainda muito lentos pelas mulheres, no sentido de se fazerem representar e serem representantes da população, ainda temos um vácuo muito grande. A senhora foi uma dessas primeiras mulheres que esteve no parlamento. Houve dificuldade de se manter ali entre vários homens e a maioria bem mais idosos, bem mais velhos que a senhora? Não. Nunca tive dificuldade, mesmo porque sempre houve uma convivência harmoniosa. Meus colegas sempre me respeitaram e, de igual modo, sempre os respeito.
Então, nunca houve assim. Poderia existir divergência de ideias, de opiniões, de pontos de vista, porém, no que diz respeito A à convivência. convivência, sempre foi tranquila. O fato de ser filha de Chico de Miguel, um líder político extremamente respeitado por todo o Estado, fez a diferença nesse sentido? Lógico que fez. Em toda a minha vida, Chico de Miguel sempre foi uma referência, eu me espelhei nele e fiz o que fiz, construí a história que construí, espelhada na sua dignidade, na sua decência, no seu compromisso, na vontade de ajudar o próximo, na valorização do ser humano. Sempre me espelhei nele. Esse espelhamento, inclusive, era reproduzido na sua forma de fazer política. Chico de Miguel, lá de 1900 e alguns anos atrás, ele abria a porta todos os dias para receber o povo, aos domingos recebia para jogar dominó. A senhora não jogava dominó aos domingos, mas tinha a casa aberta às 6 da manhã para receber a população desde a vida toda, pelo que eu conheço da história, e pude acompanhar a senhora como minha cliente de assessoria de imprensa. Essa forma de fazer política não está ultrapassada? Olhe, Kátia, não vejo como ultrapassada. A valorização do próximo, o respeito às pessoas e o acolhimento é necessário em qualquer espaço, em qualquer ambiente e, por que não, também na política. Agora, óbvio que hoje é preciso algo mais. Não é? Sim. E esse algo mais passa necessariamente por buscar o que, de fato, o mundo, de forma assim, muito desestruturada, bem diferente de antigamente. Há uma nova formatação, né, de famílias desesturadas, isso, de drogadição isso. maior. Antigamente, as famílias eram muito mais equilibradas, muito mais mesmo sendo pobre, harmonizadas, financeiramente, mesmo sendo né? pobre. Você sabe disso, você é uma Sou referência filha disso, né? Então, mesmo sendo pobre, as famílias, elas se harmonizavam. Hoje, assim, é uma desagregação enorme das famílias. Na né? sua opinião, isso se deve a essa falta de estrutura mesmo social, no sentido do emprego, Sim, da escola de sim. qualidade? A estrutura social é basilar para isso, né? Quando tem uma escola de qualidade, quando se tem emprego, quando tem uma opção de lazer, enfim, de coisas que vão mudar esse quadro que aí está. Hoje a gente sabe que com toda essa desarmonização é preciso ter equilíbrio, muito equilíbrio, para você se conduzir. Sim. Né? E assim, eu sou muito tranquila nesse sentido. Você já trabalhou comigo e sabe do compromisso, Sim. da responsabilidade, da vontade de fazer. E essa vontade de fazer nos garante a oportunidade de demonstrar o trabalho que se faz, a história que se constrói, e essa história, ela está aí para ser contada. Deixa eu aproveitar e dar um testemunho aqui. Não devo fazer, vou fazer. Porque eu conheço a deputada de perto. E tem uma coisa muito interessante nessa relação da deputada com esse atendimento ao público na casa dela, no gabinete, onde quer que seja, é que eu nunca vi a senhora pedir aí o título de eleitor como recompensa, né? Porque o que é muito comum na política, a senhora sabe disso. Kátia, mas eu não tive na minha família essa demonstração de prática, não é? Então, eu vejo que o eleitor, ele tem que estar livre para fazer a sua escolha. Porém, o amigo, o cidadão, a pessoa que lhe procura porque está precisando de uma ajuda, ela precisa ser considerada enquanto ser humano, né? E eu sou uma mulher de fé, sei que o nosso irmão Jesus Cristo, né? Ele deu exemplos grandiosos. Então, assim, nunca perguntei em quem você vota. Perfeito. Nunca.
Deputada, as mulheres continuam subrepresentadas em todos os parlamentos e no executivo muito mais, né? E eu sei que, como mulher na política, a senhora também enfrentou inúmeros desafios, não só para estar candidata, muitas vezes, mas para ter a estrutura necessária para se fazer uma campanha minimamente organizada. Como é que a senhora avalia isso? E conte um pouquinho para a gente da sua história nesses momentos, apesar das leis aí estarem favorecendo as mulheres, mas ainda há um desrespeito por parte dos partidos e dos presidentes, em geral homens, né, que continuam negligenciando, para não dizer outra coisa, esse cuidado com as campanhas femininas. É uma desigualdade enorme, não é, Kátia? Nós, mulheres, sabemos do quanto é difícil participar desse processo. É muito difícil, mas eu acho que quem tem história conta. Quem tem história conta com destemor. Então, eu sempre entendi que participar do processo seria, assim, muito tranquilo. E teria que buscar esse espaço que pudesse me colocar em pé de igualdade. Nunca me senti inferior ao homem. Sempre participei das campanhas com adversários, com correligionários, porém, sempre exigi respeito e sempre os respeitei. Tá, mas quando se falava em liberação de recursos, por exemplo, existe hoje uma exigência de cota mínima para a participação das mulheres nos quadros, infelizmente, né, como candidatas. Infelizmente. Que mesmo assim ainda vemos as histórias das candidaturas laranjas, né, dos maridos que põem as mulheres, os maridos líderes políticos que põem as mulheres apenas para compor o número. Como é que a senhora vê isso? E claro, isso é um desrespeito, não só à lei, mas à própria figura, ao próprio gênero, né? Como é que a senhora vê isso? E quando tem espaço, como a senhora teve espaço, por exemplo, também teve dificuldade do ponto de vista da chegada, do recebimento de recursos que lhe era de direito. Essa questão de equidade de gênero precisa ser muito mais trabalhado no seio da sociedade. Em casa, começa em casa. No seio da família e da sociedade. Porque, infelizmente, é uma discriminação muito grande nesse sentido. Por exemplo, em 2018, eu tive muita dificuldade. E aí eu busquei um contato com a presidente do PSDB Mulher, à época, que era esqueci o nome, era uma deputada federal. Sim. Eu fui buscar essa ajuda lá em cima e consegui. Mas, assim, troncos e barrancos. Que ela nem sabia à época que a senhora seria, que tinha essa história toda já aí. Isso. Então, assim, sempre foi. Ieda Cruzes. Ieda Cruz. Sempre foi muito difícil. Mas aí ela me ajudou e foi, graças a Deus, nós obtivemos êxito na eleição. E assim, a gente sabe que mesmo com essa cota, é muito difícil a gente conseguir e conquistar uma fatia maior. A senhora viveu essa experiência agora também, em 2020, com a candidatura, sua última participação no processo como candidata à reeleição, filiando-se ao PDT. Saiu do PSDB, né, que vivia numa situação bem complicada, apesar de haver um convite do senador Alessandro para que ela permanecesse no partido, né, quando ele assumiu, mas a senhora fez a opção pelo PDT até para tentar uma viabilidade política naquele momento. E mesmo no PDT, a senhora também enfrentou esse tipo de dificuldade financeira. Sim, a dificuldade financeira, ela sempre existiu. E vai existir sempre, porque uma eleição requer e exige do candidato uma estrutura maior, se você quer chegar lá. Mas, assim, eu sempre, durante os 7 mandatos, né, eletivos, todos com êxito, e foram 3 mandatos, 3 tentativas, né? Uma de deputada que foi para a reeleição agora e 2 de prefeita. 3 tentativas que não logrei êxito, mas que em todas essas campanhas nós tivemos dificuldade. Todas. Agora, quando fiz a opção pelo PDT, recebi um convite do líder maior do PDT, Edivaldo Nogueira. Me honrou muito o convite. E eu fui integrar o quadro do PDT, né? E foi, assim, uma campanha
Lógico que o líder Edivaldo valorizou, esteve conosco na nossa cidade em uma carreata, não é? E assim, éramos eu e Garibaldi com mandatos e outros nomes que não tinham mandato. Mas assim, não foi o suficiente para fazer 2. Sim. Apesar de haver essa expectativa por parte do então presidente. Nós tínhamos uma expectativa de que o partido faria 2, mas aí Zezinho foi convidado para ser vice, foi indicado por Edivaldo, né? Não foi Porque convidado. existiam 3 foi candidatos, indicado 3 filiados, nesse 3 caso, com deputados mandato. estaduais Zezinho no Sobral, exercício do mandato. Zezinho Sobral, Zezinho, hoje vice-governador e secretário de Educação, isso. Garibaldi Mendonça e a senhora. Sim, Então, a expectativa é que desses 3, 2 seriam eleitos. sim. Com a saída de Zezinho, isso Dificultou, afunilou para um só. dificultou muito mais e afunilou. E aí terminou eu ficando fora. Mas assim, com tranquilidade, com muita serenidade, eu posso lhe assegurar, a política me garantiu um amadurecimento muito grande como cidadã, como participante da política, como ser humano. Eu aprendi muito com a política. Acho que o resultado da eleição, ele foi a vontade expressa da Sim. população. E eu respeito. Soberania popular. Né? Soberania. Eu respeito e fui para casa com muita tranquilidade, com muita serenidade. E assim, se você me perguntar, mas você não ficou triste porque... Não, porque entendo que cumpri minha missão. Eu estava na política e estou na política em missão. E acho que cumpri minha missão. Portanto, eu não tenho que ficar triste. Eu tenho que considerar e valorizar os 7 mandatos eletivos que pude exercer graças à vontade expressa da população. E esses 7 mandatos exerci com muita dignidade, com muita tranquilidade e com muito respeito à cidadania sergipana. Deputada, quando a senhora fala assim, estou na política por missão, esse estou no verbo presente, no presente, significa dizer que a senhora continua na política ou a senhora vai cumprir aquela sua promessa lá do último discurso de que estou saindo da vida pública? Não, veja bem, uma coisa é sair da vida pública, outra coisa é estar na política. Continuar fazendo política. Exatamente, porque quem ingressa na política partidária, porque política existe em todos os segmentos. E a vida é política. A vida é política. Nós respiramos política. Respiramos política. Porém, a política partidária, quem entra na política partidária não tem como sair. Não tem, porque você constrói um legado de amigos que confiam em você, que esperam de você atitude e que consideram você como a sua referência. Então, seria um desrespeito a essas pessoas que acreditaram e acreditam nessa nossa forma de fazer política. Então, eu posso estar para ajudar, para contribuir, para orientar, para inspirar até aqueles que pretendem ingressar na política. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final, mas eu queria saber o seguinte, na sua avaliação, o que é a política do ponto de vista da essência? A política é a coisa mais linda que você pode ajudar a construir. Uma história de amor ao próximo, de trabalho, de dedicação, de respeito, acho que de empatia, de resiliência, da busca da garantia dos direitos da população. Essa é a história que cada político precisa construir. É de transformação mesmo, Transformação. Né? Deputada, a senhora, como deputada aí, atuante, muito atuante, e deve ter, em algum momento, me arrependido de ter feito isso. Quando a senhora
bota a cabeça no travesseiro e revê sua história inteira, o que a senhora não repetiria na política? Olhe, Kátia, acho que de tudo, talvez eu pudesse dizer assim, tudo que fiz com amor, fiz com respeito, fiz com muita dedicação. Então, eu não tenho, sinceramente, algo que pudesse dizer assim, eu não faria isso mais. Não, porque tudo que eu fiz de forma muito consciente, muito consciente. Talvez eu não fizesse o que fiz enquanto gestora municipal, porque eu trabalhava 12 horas por dia e até mais. Como deputada, mais ou menos isso também, né? E até mais. Eu tinha noites que eu pernoitava com a equipe preparando projetos para ir a Brasília buscar recursos para administrar o nosso município. Então, eu não dormia, eu não comia, não tinha horário para comer, eu não tinha horário para nada. Era dedicação exclusiva, dia e noite. Talvez eu não fizesse mais dessa forma. Eu tivesse um tempo para Maria. Sim. Isso durante o decorrer dos mandatos. Aliás, esse tempo para Maria, a senhora disse no seu último discurso que ia cuidar de Maria. Tem cuidado de Maria? Sim. Tem? Estou cuidando de Maria. Porque cuidou de um monte de gente aí, mas a vida Estou toda, cuidando né? de Maria. Então, assim, talvez fosse isso. Se dedicar menos... Um tempo para mim, que durante os exercícios dos mandatos, eu nunca tive tempo para mim. Então, isso eu iria rever, só isso. Maria Mendonça, agradecer por sua participação aqui na Casa do Sopapo. Não teve sopapo, tá vendo? Foi leve a conversa, né? Só teve papo. Olha, agradecer por aceitar nosso convite, colocar a casa à sua disposição para outros momentos, voltar aqui para conversar mais com a gente, com os nossos ouvintes aí do Spotify, tá? E foi muito prazeroso recebê-la. Prazeroso, digo eu. Foi prazeroso receber o convite, foi prazeroso participar da Casa de Sopapo e acho que foi assim uma escolha iluminada. Eu espero que esse sopapo que você pretende realizar durante esse podcast, que de fato eles não sejam tão amargos. Nunca são, né? Nunca são. Eu conhecendo você, como já tivemos a oportunidade de nos conhecer melhor, acho que vai ser um sucesso. Amém. Pleno, absoluto, e é isso que eu desejo. Muito obrigada. Tudo de bom. A você que nos acompanha até aqui, muito obrigada por sua companhia. Eu sou Kátia Santana, este é o Casa de Sopapo, seu podcast de política e sobre política. Não esqueça que nós estamos aí em todas as redes sociais, é só ir buscar por @Casa de Sopapo. Estamos no TikTok, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Não tem como não nos achar, por favor. Segue lá nossas redes, comenta, compartilha, faça parte da casa. Aliás, a casa é sua, entra e sinta-se à vontade. A gente volta a falar na próxima quinta-feira, porque toda quinta tem episódio novo por aqui. Grande abraço e até mais.